Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon, especialista em saúde integral e bem-estar corporativo, e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de equilíbrio, saúde e plenitude a cada novo episódio. E este episódio tem muito equilíbrio, saúde e plenitude. Prepare o caderninho, porque eu tenho certeza que você vai querer anotar. Vamos lá, então. Hoje eu tô com uma convidada que a gente vai falar sobre medicina integrativa, ciência, propósito e longevidade. Que tal, pote cheio? Quem é que não tá querendo tudo isso um pouco mais, né? Então, bom, minha convidada é médica com especialização nos Estados Unidos em metabologia, medicina regenerativa, esportiva e funcional. Fundadora do Instituto Hillman. Estou aqui com doutora Thaisa Albanese. Seja muito bem-vinda ao Mindfulcast. Que delícia, Ana, estar aqui. É um prazer para mim. Isso daqui é lindo, já estou me sentindo totalmente acolhida e pronta para o nosso podcast. Ai, que bom, vai ser um papo incrível, porque assim, a gente já praticamente conversou 1 hora antes. Falei, já podia estar gravando, né? Já podia estar gravando, já tínhamos acabado o podcast, aí a gente percebeu que a gente nem tinha começado. E que bom, que então agora é um recomeço, não é, doutora Thaisa? É isso. Que bom, obrigada mesmo por você ter fechado a sua agenda para estar aqui. Eu sei que transitar em São Paulo não é tarefa fácil. Sim. Chegar aqui nesse nosso lindo espaço também não, porque a gente está dentro de um complexo maravilhoso, dentro do Sheraton Mofarrege, e aqui, enfim, é enorme o espaço, então chegar aqui também é um labirinto. Então, obrigada. Sim. Mesmo. Eu que estou muito feliz. Estou honrada, me preparei para estar aqui completa. Que bom, integralmente, integrativa. Bom, então a gente vai falar sobre a busca por uma medicina que une rigor científico, sabedoria ancestral e propósito. Eu gostaria, doutora Thaisa, como você costuma dizer, que a sua missão é transformar vidas com ciência, propósito e presença. Como essa visão nasceu na sua trajetória? Eu acho que quase todas as nossas visões de estalos da vida nascem de dores nossas, né? Talvez em algum momento não vai ser tanto assim, mas a minha nasceu, acho que como de muitas outras pessoas que mudaram o ramo, mudaram para onde estavam indo os caminhos, por dores que elas sentiram. Tem pessoas que aceitam a dor para o resto da vida. Então, que lindo poder, por exemplo, com esse podcast, acho que desperta tantas e tantas pessoas para tantos assuntos e tantas coisas, mas a minha nasceu de fato de uma dor, já depois da faculdade, na residência, vendo que todos os meus colegas e até os professores que eu tinha admiração, pessoas incríveis, enfim, com conhecimento incrível, com uma vida totalmente desestruturada. E aquilo me fazia me questionar como é que a gente se doa para os outros, porque eu acho que qualquer profissão que decide cuidar de outras pessoas é sobre doação, não é sobre você. Pode ser sobre um terapeuta das mais diversos tipos de terapias, pode ser qualquer outra pessoa que cuide da área da saúde, você decidiu dedicar a sua vida para olhar para o outro. Então, como é que você olha para o outro, mas a sua vida está toda ficando ali em processos degenerados. E a minha não foi diferente. Então, na residência, eu desenvolvi transtornos alimentares, como de bulimia, tive grande processo até de emagrecimento. A comida para mim era uma relação de ufa, acabou o plantão de 36 horas, vou agora comer tudo que eu posso pela minha frente e depois colocar para fora. Então foram processos de dores, eu tive um processo de crise de hérnia cervical, ou seja, a coluna, a nossa estrutura, querendo falar para aqui, segura ali. Eu desenvolvi muito jovem, com 26 anos, hérnias em vértebras cervicais que não eram muito comuns, perdi movimentação do braço, dedos, enfim, uma série de coisas devido a todo o nível
de demanda, de desgaste. E a última coisa que eu fazia era poder cuidar de mim. Só que isso não era já só, se não fosse já o suficiente, tá? Eu viver em todo o desequilíbrio e vendo outros colegas meus, a vida deles, vendo professores que tinham 20, 30 anos a mais do que eu tinha, tendo com uma vida toda desestruturada, com quadro de insônia, de obesidade, de depressão, tomando vários remédios para conseguir ficarem bem, ainda aquela medicina não fazia propósito para mim. A hora que era só tratar e dar um remédio e manda para casa, e não ouve porque a gente rápido precisa atender outro paciente e fazer outras coisas, eu vi que aquilo não era porque que eu tinha decidido passar por uma jornada que não foi curta, não foi simples, de me tornar médica. Não foi para isso. Então, eu saí da faculdade, da residência, sem terminar a residência. Isso foi um choque para todo mundo. Isso poucas pessoas sabem. E eu decidi que teria alguma outra forma de eu poder ajudar e cuidar das pessoas. Eu passei meses sem entender qual era essa forma, porque não existia nenhuma especialidade médica que se encaixava nisso. Meus professores falam que isso era um absurdo, que como é que a gente vai, né, é muito mais concorrido entrar, não sei se todo mundo sabe, mas na residência médica até do que na própria faculdade de medicina. A faculdade de medicina tem 60, 120, depende da faculdade, quantidade de vagas. A minha tinha só 60, mas na residência tinham 9 vagas só. Uau. Então imagina a quantidade de médicos que se formam e aquilo. Então não é uma coisa simples. E a sua residência era em quê? Em clínica geral, em clínica médica. Tá. Que era o primeiro que eu queria de tudo para poder determinar onde é que eu ia me direcionar. Então imagina que da quantidade de alunos de medicina, médicos que se formam, eu fiz uma residência pelo SUS, tinham 9 vagas. Então não é uma coisa que você larga e fala, tá fora. Bom, eu volto ano que vem. Não volto ano que vem. Sim. Porque a concorrência é maior, uma série de coisas e tudo mais. Então foi a decisão mais assertiva que eu fiz, mesmo sem saber qual seria o próximo passo. E eu acho que essa é uma das grandiosidades do universo, né? A gente dá o passo sem ainda ter o chão. Se o universo entendeu, ele coloca o chão para você se tem outro propósito. E aí surgiu exatamente descobrindo nos Estados Unidos que existia sobre medicina regenerativa, anti-aging, functional medicine, enfim, tudo que quando eu comecei a ver o escopo, o que fazia parte, eu falei, é isso. Como é que eu nunca soube que existia isso? E aí tudo começou a fazer sentido. Então, depois de muitos meses de escuridão, de dores, de eu poder me tratar, de eu poder ser a minha primeira paciente, de poder me acolher com todas as dores de um sistema extremamente opressivo, isso não é na medicina. Isso é no mundo corporativo, isso é em vários outros locais, enfim, e profissões. E dar o passo de acreditar que não era aquele estilo de vida, aquela vida que eu acreditava nem para mim, e como é que eu ia cuidar de outras pessoas. Sim. E foi aí que a virada de chavinha e tudo mudou. Mas foi um período escuro, foi um período de dor, de sofrimento, de limbo, né? O limbo da gente não saber aonde vai. E foi o período mais grandioso da minha vida. E aí você passar foi por para os isso. Estados Unidos, Foi. Você foi para lá e estudou lá. Sim. E eu fiquei alguns anos lá, eu ficava, voltava, fiz vários fellowships e várias formações, porque uma coisa puxava a outra. Eu lembro que quando a primeira vez apareceu sobre isso, foi lindo, né? Porque foi minha mãe que apareceu. Era Yahoo na época. A gente não tá falando de ter um super Google, ChatGPT ou qualquer outra coisa que pode te indicar o que tem mídias sociais, que hoje em dia as pessoas se conectam com muitas informações, não tinha isso nesse nível. Mídia na época era Orkut, que era só para você encontrar amigos. Com certeza. A gente parece que nem lembra disso, né? Parece que é outra realidade. Mas eu vivi essa realidade. Eu também. E parece que era outro mundo, assim. Meu primeiro celular foi com 18 anos. Hoje em dia, imagina, 18 anos, o primeiro celular era aquele Nokia, tinha o máximo jogo da cobrinha branco e preto. E aí descobri que lá tinha um curso, chegou para minha mãe, ela falou, tá, acho que faz muito sentido para vocês aqui, de tudo que você está falando, que como você quer
tratar e cuidar das pessoas. E aí, o cronograma era o mais diferenciado possível, assim. Falava sobre equilíbrio do sono, sobre atividade física, sobre alimentação, modulação hormonal, sobre não sei o quê, e tudo. Eu falei, gente, que coisa estranha é essa? Será que isso aqui é para médico mesmo? E era para médicos. E aí eu fui, sem muito saber o que eu ia encontrar, mas com expectativa. E no segundo dia, eu lembro que eu liguei para os meus pais e falei, transformou já minha vida, eu vou ficar por aqui um tempo, porque e aí ia, voltava e vinha, enfim, tudo, mas porque eu encontrei onde é que estuda o ser humano como um todo e conecta tudo e entende que a parte física, mental, o emocional, todo o nosso histórico, toda a nossa parte energética e espiritual, tudo isso impacta na nossa saúde e todo o nosso estilo de vida. Aí mudou tudo. Eu falei, agora entendi. Agora eu tô em casa, é só mergulhar e estudar sobre isso. Ai, que delícia. E você falando me teletransporta, assim, para tudo que eu mais acredito na vida, que é a mensagem que eu passo também, não com olhar médico, porque eu não sou médica, mas com a minha formação como terapeuta ayurvédica, que é isso, é a integração corpo, mente e espírito. Somos unos, né? É essa unicidade tem total impacto, porque você não vai resolver as suas questões olhando para uma dor no dedo, né? Acho que você deve ter inúmeros exemplos de pacientes, claro, mantendo o sigilo médico, mas mostrando que a pessoa chega com uma queixa e, na verdade, com uma conversa ali no consultório, você já identifica que a questão é completamente outra. Sim. E que, de repente, outros médicos não iriam averiguar dessa maneira porque não tem a conversa na profundidade ou com esse olhar mais de abertura que você tem, certo? Sim. Você pode dar algum exemplo, assim? Muitos. Uma queixa muito comum, por exemplo, pensando aqui, Ana, que eu trato é ou insônia, ou dor de estômago, ou dificuldade para emagrecer. Estou pegando aqui as que eu estou pensando mais rápidas aqui, talvez depois para entender, colesterol alterado, enfim, outras coisas. A grande questão é que nunca é sobre nada disso. Sim. Uma pessoa que fala que o metabolismo, doutor, meu metabolismo a vida inteira foi ruim, eu não emagreço e tudo mais, não é exatamente sobre isso. É que ele está com tantas deficiências e tantos outros desequilíbrios físicos, mentais e emocionais que vão para outro patamar. Uma pessoa que tem dor de estômago, não, mas eu tomo um Nexium, um pantoprazol, enfim, ou qualquer outra coisa, eu fico bem. Não, você não fica bem, você está tamponando ali, é a ponta do iceberg, vamos dar uma diminuída. Continua pegando fogo, tudo ali dentro. Isso tem a ver, a gente sabe da função do estômago, que tem uma inervação, uma ligação com o sistema nervoso central, estômago e intestino, não é à toa que o intestino hoje é chamado de o segundo cérebro, que tudo que você não está processando no seu dia a dia, todos os sapos que você engole, tudo que seu chefe fala, ou que um funcionário para você, que você ficou pé da vida e que falou que você não concorda e vai, ou a briga que você teve com a sua mulher, com o seu marido, enfim, com o teu filho, que você não está conseguindo entrar num acordo e você engole, vai ter que inflamar algum lugar, algum órgão vai gritar. O corpo humano, ele é tão magnífico, é desafiador muitas vezes entender, porque na nossa medicina tradicional a gente vai só paliando a pontinha do iceberg. Tem dor de cabeça, toma esse remedinho. Tenho sempre dor na coluna, fica tomando esse. Tem dor de estômago, pode tomar isso. Não consigo dormir, tenho insônia. Toma isso daqui para sempre. Pode estar tudo bem, toma toda vez para dormir. Consigo emagrecer, usa isso, aplica aquilo, faz não sei o quê, e não sei o que lá. Mas a gente nunca vai a fundo para entender, por que você tem insônia, por que você tem enxaqueca, por que sua digestão não é boa. E aí tem processos incríveis que o corpo mostra que a gente só vai tentando tamponar, dá um shutdown aqui, outro ali, desliga isso daqui e tudo, e na verdade está totalmente interrelacionado. Então eu tenho pacientes, por exemplo, tem um paciente que eu atendi semana passada e que a primeira vez que ele veio, alto nível de estresse, empresa, mundo corporativo, uma filha pequena, esposa, enfim, uma filha de 4 anos, toda demanda de estresse, e não conseguia emagrecer, não conseguia dormir direito, digestão ruim,
adorava jogar futebol, não conseguia mais ter energia para jogar futebol. E quando a gente começou a equilibrar, não era sobre emagrecer, não era sobre dar um remédio para isso, não era sobre dar um remédio para o sono dele que estava muito ruim, para a falta de energia ou para o processo digestivo dele. A gente começou a equilibrar todo o estilo de vida e repor o que o corpo dele precisava e alinhar o que tinha, que ele voltou semana passada na consulta e ele falou assim, como assim? E isso é uma coisa que eu ouço muito, doutora, tudo na minha vida mudou, melhorou meu sono, meu humor, melhorou até minha libido, minha mulher está agradecendo muito esse tratamento. Eu emagreci, no caso ele emagreceu 8,2 kg em um período de 5 meses, período curto. Eu ganhei massa magra, ele ganhou 3 quilos de massa magra, que é a maior parte hoje, quando a gente usa medicamentos, canetas emagrecedoras e tudo mais, a gente perde massa magra. Porque não é sobre tratar o sintoma, é sobre entender da onde vem tudo isso, da onde vêm os desequilíbrios, é ter tempo para ouvir, é ter tempo para acolher. E hoje, na nossa medicina, que ela é incrível, a medicina tradicional. Então, tem até uma guerra entre, não, medicina tradicional e eu sou uma visão mais integrativa, funcional. Não existe essa guerra. O objetivo é o paciente. Ali. Se a gente se propôs a isso, é sobre isso. Então, é unir as duas coisas, porque tem conceitos incríveis e uma base fenomenal da nossa medicina mais convencional. Só que ela se limita a rapidamente tratar os sintomas. Tem diabetes, toma isso. Tá colesterol elevado, aquilo. Faz qualquer outro... Tá com dor, toma isso. Quando a gente entende o corpo, tudo se regulariza num outro patamar. Não, isso não tem preço, né? Porque aí a solução, ela é não definitiva, mas ela é muito mais concreta, assertiva e profunda. Porque aí é uma transformação de verdade, não é só, como você disse, um tampão ali numa situação emergencial. Sim, né? Que bom, que bom, que bom. É sobre isso. Bom, já entendemos sobre a sua virada de chave. Como integra ciência de ponta, biomarcadores, genética, hormônios, com práticas de sabedoria ancestral? Nutrição, estilo de vida e espiritualidade. Acho que você já falou um pouquinho, não é? Bom, vamos passar então para o próximo bloco, metabologia e longevidade saudável. O que é metabologia e por que é tão relevante hoje? Também vou querer saber sobre os principais pilares da longevidade saudável, equilíbrio hormonal, nutrição personalizada, movimento, sono e espiritualidade. E aí tem mais aqui nesse bloco, mas acho que aqui já são 2 perguntas cheias, né? Sim, maravilhosas, profundas. E é sobre isso, Ana. Quando a gente, primeiro, antes de falar de metabologia, é entender o que hoje as pessoas estão entendendo como longevidade. Sim, né? Então, hoje a gente acha que longevidade é só porque alguém está vivendo muito. Eu tenho pacientes que falam, mas doutora, meu avô está com 94 anos, 92 anos e ele nunca fez nada disso. Eu falei, pois é, como é que teu avô tá hoje em dia? Primeiro que ele já tinha outra consciência de alimentação, não consciência, mas as condições de alimentação, comida que vinha muito menos industrializada, enfim, vinha da terra, era o que tinha ali no momento. Mas eu falo, como é que seu avô tá? Doutora, e aí essa é uma pergunta clássica que eu faço quando o paciente me fala isso e fala, não, doutora, meu avô tá acamado, mas ele tá bem, 91 anos, tudo, tá lá firme e forte e tudo, mas acamado? Não, a gente tem que trocar a fralda dele e tal, dar comida na boca. Quem é que quer chegar? Não, e essa é uma pergunta para todo mundo, acho que estiver aqui assistindo. Quem quer chegar aos seus 90 anos, 80, 110, seja qual for a nossa longevidade, e falar, vai ser incrível se eu chegar lá, alguém trocando minha fralda e dando comida na boca. Então, o conhecimento e hoje o que a gente fala sobre longevidade não é viver mais, é como que a gente vai viver. O cérebro humano foi feito para viver na sua maior potência e capacidade em qualquer idade. É para estarmos com 91 ou 96 anos. Semana passada também eu até postei que eu estava num evento de um paciente meu de 95 anos, ele é meu paciente há 9 anos. Eu vi que ele escreveu um livro. Escreveu um livro. E fez uma dedicatória linda para você. E quando ele veio me procurar, era desafio para andar,
Achava que estava com início de Alzheimer, uma série de coisas. E eu falei, não, o senhor não tem nada. É uma mente grandiosa, enfim, e que está com uma série de desgastes e desequilíbrios e inflamações. Gente, a gente começou o tratamento. Esse livro é de vocês. Ele foi. Esse livro é seu. Esse livro foi emocionante. Eu fiz questão, ele falou, eu sei que você é muito ocupado, mas é que eu falei, não tem nada mais ocupado que poder vivenciar a vida de uma outra pessoa. Ai, que lindo. Ali, num nível desses. Então, assim, hoje eu cuido até, inclusive, de uma das filhas dele, enfim, tudo. É de um nível, assim, fenomenal de ver o quanto nós temos a capacidade de regeneração. Em menos de 8 meses de tratamento, ele largou o andador, como ele veio na primeira consulta, ele estava com um nível de energia, de vitalidade, de capacidade mental. Ele escreveu ano passado artigo científico. Então, assim, um médico. E essa é a capacidade que o corpo humano tem. Só que a gente vai usando a subcapacidade. E a gente vai empurrando o carrinho ali na força, com tudo, porque a gente só entende sobre tratar doenças e não sobre como a gente ter a nossa performance e o nosso equilíbrio. Por isso, quando eu falo que as duas medicinas precisam dar juntas, porque sim, a gente precisa de uma medicina na hora que a gente tem um acidente, alguma coisa, não é um momento integrativo que a gente vai ter, não. Vamos lá, precisamos da cirurgia, dali, do medicamento, da anestesia, de tudo. Só que isso é paliativo. E a gente precisa entender como que nós queremos estar com 90 anos. Sim. Como que nós queremos estar com 80, com 60 ou com qualquer outra idade. Ainda bem, a gente não tem a mágica. Eu falo para muitos pacientes meus, aliás, eu falo isso com uma frequência muito grande, eu falo, a gente não sabe, nem eu sei, se a gente está aqui por mais um dia ou por mais 60 anos. Mas se a gente vier até o final que nós estivermos, a gente precisa honrar o que é que nos foi dado. Eu costumo falar que o corpo é a roupinha da alma. A alma vai para outros lugares e vai para onde precisa seguir. Mas esse corpo precisa ser bem cuidado, senão é uma desonra. Porque a gente cuida de trocar o celular que está ali obsoleto, o sapato que não está mais legal, o estofado do sofá que furou, você troca o tecido ou qualquer outra coisa, você troca o carro, você troca a bolsa que não está bacana, você troca a casa, você reforma ou troca de casa. Esse corpo não tem como trocar, ele vai do começo ao final. E é a última coisa que a gente dá atenção. A gente dá atenção a tudo. Porque agora são meus filhos que precisam. Agora é o trabalho que exige muito de mim. É porque agora meus pais estão me demandando muito. E a gente não entende sobre nós. Então a gente vai se desequilibrando e muitas coisas que a gente fala hoje sobre longevidade é porque a longevidade não é quando a gente já estiver lá com os nossos 90 anos. A longevidade começa agora, com 30, com 40, com 50, 60, 70. Sim. É como a gente quer estar nesse momento todo da nossa vida. Muito lindo. Não, para esse paciente de 95 anos, você deu uma sobrevida para ele. Podemos falar assim? Assim. Não é sobre mim, é sobre o corpo. Sim, ele recebeu. E o corpo humano, quando a gente sabe entrar com estratégias que direcionam cada organismo para onde ele precisa ir, é incrível o que o corpo humano faz. E a gente fica esperando de fora, espera o remédio fazer isso para mim, espera outra coisa, Não é o remédio que vai fazer isso para você. E tem movimentações que você faz e que teu corpo aceita. Eu não uso remédios nos meus tratamentos, mas eu uso ativos, eu trato pacientes com câncer, com Alzheimer, com déficit de memória e atenção, com alterações hormonais, mulheres na menopausa que estão totalmente desequilibradas, até quando modulou hormônios bioidênticos, são bioidênticos, não são hormônios como hoje a gente vê sintéticos. Mas eu não uso remédio, porque o corpo ele não precisa de uma química, de uma droga. Ele precisa exatamente dos entendimentos e nutrientes para ele ir para uma outra performance. Então, o que parece mágica, às vezes, o que eu mais recebo são pacientes que voltam e falam, doutora, meu cardiologista falou que está chocado com isso aqui. Parece mágico esse tratamento.
Ou isso daqui ele não está entendendo, ou isso daqui, tudo bem, eu posso falar com ele se quiser. Não, ele nem quer, ele só está abismado, está encantado com tudo isso. Mas é porque na medicina a gente esqueceu de olhar a potência do corpo humano. Então a gente trata todos os organismos como se eles fossem inúteis. Eu vou te dar uma química, uma droga, um remédio, que ele vai funcionar para você, já que você não sabe controlar a sua pressão, já que você não sabe coordenar o teu colesterol, já que você não sabe coordenar os teus níveis de açúcar no corpo. Sim. E a gente trata o corpo humano como um inútil. E ele é a nossa maior ferramenta e a única coisa que vai acompanhar a gente do começo ao final. O celular a gente troca, o sapato a gente troca, o carro a gente troca. Mas esse corpo, ou a gente cuida, ou ele vai entrar numa deterioração gigante. E é o último que a gente investe. Sim. Porque tudo não é elevado, é caro, é isso, é aquilo. Mas a gente entende que caro é passar meses e anos da nossa vida tendo que tomar remédios gigantescos ou passar o seu dia inteiro no hospital. E tudo isso, as doenças crônicas são evitáveis. A gente não entendeu ainda esse processo. Através desse estilo de vida. E aí, volto na pergunta, então, sobre os principais pilares da longevidade saudável. Equilíbrio hormonal, nutrição personalizada, movimento, sono, espiritualidade. É isso, não é isso? É isso. Porque a gente tem se distanciado nos nossos ritmos de vida. Né? Então, como que a gente quer que o corpo humano, que responde a ritmos, a ciclos, vê, por exemplo, olha como é potente o corpo humano. Quando a lua muda, tem muitas mulheres que entram em trabalho de parto. Olha quantos processos vão acontecendo que não é... Isso aqui não é coisa esotérica, holística, como a gente fala. Né? E o holístico é incrível, porque é o todo. Mas a gente trata isso como uma coisa à parte, como se não fosse ciência. O que mais a gente precisa hoje ter é ciência. Para tratar o corpo humano, por exemplo, assim como a visão integrativa, precisa ter muita ciência para entender bioquimicamente. Eu não peço meia dúzia de exames, como geralmente a gente vê. Eu peço mais de 80 fatores sanguíneos e salivares para poder entender o que acontece de fato com cada organismo. Então é uma coisa que precisa ser muito precisa, científica, mas de acordo com cada pessoa. E pilares, hoje a gente se distanciou. Vê que hoje as populações mais longevas, eu estive em março em Okinawa, que é conhecido como das populações mais longevas, e lá é incrível, eles dormem muito cedo, deu 7 e pouco da noite, está quase todos os restaurantes, tudo fechando, 8 e pouco, é desafiador você encontrar alguma coisa para comer, mas 5 e meia da manhã está todo mundo na praia, nas praias, e a gente ia também, eu e meu marido, para fazer os exercícios, as meditações e os alongamentos que mexem com vitalidade. E era a gente e um monte de senhorzinhos e senhorinhas. Tinha ninguém, assim, de idade próxima, assim. Tinha ninguém abaixo de 60 anos, assim, ali. Então... E eles fazem nessa coletividade. Coletividade, tudo é coletivo. A gente foi para um restaurante que a gente até adorou e voltou depois, e que era um senhorzinho, uma senhorinha, que estavam lá, de Chan, Bachan, enfim, os vozinhos, que estavam tudo. E a gente perguntou, vocês não ficam cansados? E eles, cansados do quê? A gente está fazendo nosso propósito. E aí tem o Ikigai, que a gente vê que lindo, assim. O propósito deles é servir aquele dia a melhor refeição que eles podem fazer. E aí você perguntou, o que tem no menu? O que a gente preparar hoje. Isso é incrível. Então, assim, não vem você querer escolher e falar o que tem. É o que a gente tiver hoje aqui, tanto de recursos disponíveis, o que a gente tem para preparar. E eles continuam, quando a gente perguntou as idades, um 95, outro 89 anos, em pé lá, servindo, e na cozinha, e fazendo. Hoje a gente vê alguém de 95 anos numa cozinha, você fala, pelo amor de Deus, senta aqui, o que você está fazendo? Exploração, né? Então... existe um propósito de tudo isso, só que eles respeitam os ritmos e ciclos. Se você for depois às 7 para jantar, não tem mais jantar. Esse é o horário. Então, a gente se perdeu muito. E hoje, com toda a questão de equipamentos, de mídias, de toda a tecnologia, que é incrível, fenomenal, não é para a gente lutar contra a tecnologia, mas a gente chega à noite, 7, 8, 9 da noite, acende todas as luzes, liga o celular e fica.
Então, todas as luzes que vão desequilibrando o sistema nervoso central e todas as coisas. Então, o que são passos essenciais e que são baratos, né? E as pessoas falam, não, cuidar de uma forma integrativa custa muito. Não, você não entendeu nada ainda. Então, dá para ir para outros patamares? Dá para a gente fazer uma coisa muito mais personalizada e ter um investimento? Dá, mas não é sobre isso. O que de fato funciona? Primeiro lugar, se eu tiver que falar, como é que você regula processo seu de envelhecimento, de metabolismo, a metabolômica que você me perguntou o que é isso, né? Porque não tem como a gente pensar uma pessoa saudável se não pensar no metabolismo dela. Então, como que isso funciona se a gente não equilibrar os ritmos? É durante o período do sono que a gente produz testosterona, hormônio do crescimento, a gente converte hormônios sexuais, a gente limpa o nosso corpo. Então, você tem a primeira coisa, que é a coisa mais barata de todas, mas que quase ninguém faz, é equilibrar o teu sono. Não adianta dormir à meia-noite e falar, mas eu durmo 9 horas, acordo às 9, 10 da manhã. Desculpa, não vai. O corpo humano começa a produzir testosterona a partir das 7 da noite e GH a partir das 9. E essa produção encerra por volta das 11, meia-noite. Se você já não tiver um sono profundo antes das 11 da noite, você não vai mais produzir. Você vai envelhecer mais depressa, seu metabolismo vai estar baixo, você vai ter todos os processos de um metabolismo muito ruim. Produção de enzimas inflamatórias, cardiovasculares, tudo isso relacionado a esses hormônios. Então, a gente tenta tratar com remédio uma pessoa com pressão alta ou dá caneta emagrecedora para uma pessoa, mas a gente não regula o sono dela. E é super desafiador o sono, e eu entendo. Não é uma coisa assim, só, não, a partir de amanhã eu começo a dormir esse horário. É uma rotina da casa inteira, da família, de hábitos e tudo. Mas se não mudar, esquece. Vai envelhecer como estamos envelhecendo hoje em dia. Antigamente, as pessoas davam 5 da tarde, escurecia tudo, já estava em casa, 6 horas jantando. 7 e pouco, 8 horas dormindo, até porque a televisão ficava com aquelas faixinhas de várias cores. Azul, acabou a programação, coloridas, né? Hoje em dia não tem, você vê televisão ad eterno ali, qualquer aplicativo que você for assistir. Isso está fazendo com que, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem mais câncer, mais Alzheimer, mais degenerações, e a gente não entende por quê. Mas por que isso? Mais obesidade. Não entendeu, a gente entendeu o básico. Então, se você quer, eu falo para os meus pacientes, meia hora muda do seu sono. Eu durmo meia-noite, eu durmo 1 da manhã. Meia hora, não precisa começar a dormir às 8:30 da noite. Não é isso. Meia hora que a gente muda, já muda completamente. Segunda coisa que é extremamente barata e que muda tudo, a água. A maior parte das pessoas não consegue emagrecer, tem dificuldade de foco, concentração e memória, não ingerem água suficiente. A gente tem hoje estudos que mostram que se você, ao acordar, tomar 3 copos de água, geralmente eu já falo para os meus pacientes levarem garrafa para o lado da cabeceira ali, de garrafona de 1 litro, enfim, ou mais de 700 ml, e tomar a hora que acordar. É desafiador, não estou com tanta sede assim. Mas começa a virar isso um hábito, e é uma coisa que muda tudo. Você aumenta em 34% o seu metabolismo, sem ter feito nada diferente. Você aumenta em 44% sua parte de foco, concentração e memória. E aí muitas pessoas querem buscar remédio, vou tomar Venvance, vou tomar não sei o quê, porque eu acho que eu tenho TDAH. A maior parte das pessoas são mal diagnosticadas, não tem nada do que precisam. Terceira coisa, exposição à luz solar. Hoje em dia a gente vive aqui, fechado, não tem mais nada, né, pra gente. Então, a gente perdeu os ritmos da Terra. Se você puder ficar 10 minutos, exposição à luz solar todos os dias, se ainda puder fazer um ground, um aterramento, pisar numa grama, numa terra e tudo, se não puder, tá tudo bem. Mas pode ser no seu prédio, pisou ali, eu voltou do trabalho e pisa antes de ir pro teu apartamento. Vai lá, tá lá estressado, senta lá na grama, tira teu sapato, tira tua meia, pisa um pouquinho, fica ali 5 minutos, se você não aguentar ficar mais do que isso. Os benefícios, os estudos que isso tem são gigantescos. Cura a maior parte dos casos de depressão. A gente não teria tudo que a gente tem, remédios para depressão e ansiedade. Então,
eu tô falando de 3 coisas que são praticamente gratuitas. Exposição, luz solar e solução. Água tem um custo mínimo. E daria pra gente ir pra muitas outras. Mas as pessoas já querem ir pra assim, já vou consumir o suplemento XYZ, já isso, aquilo e tal. Você tá fazendo o básico? Porque o básico já vai te equilibrar o teu sono, a tua memória, o teu emagrecimento, o teu nível de energia e o teu humor. O básico bem feito. E a gente não faz o básico. Não, eu tô amando, porque tudo isso está na ancestralidade do Ayurveda, que você bem sabe. E complementando a água pela manhã, se for água morna, mais incrível ainda, porque ativa o movimento peristáltico. Sim. E ajuda a mulherada a fazer cocô, doutora Thaísia, porque foi um tal de normalizar essa história de ir ao banheiro a cada 2 dias. Tem gente que vai até com menos frequência. Eu tenho pacientes que vão a cada 9 dias. Meu Deus, não dá. Isso é inflamação na certa, porque tem que expelir. Aquilo é toxina dentro do corpo, que não tem como. As paredes ali do intestino, elas vão reabsorvendo de alguma maneira. Exato. Né? E é uma das coisas que mais trato hoje são pessoas com uma hiperpermeabilidade ou inflamação intestinal. Olha. A gente tem até protocolos no Instituto de enema de limpezas, de resetes intestinais, porque o intestino, por isso, não é à toa que é o segundo cérebro, ele está responsável por tudo. E tem pacientes que falam, doutora, fazem uma sessão e falam, eu antes achei que eu estava em depressão, agora eu vi que eu não estou. Eu estava só mesmo com o intestino intoxicado. A água morna, se a gente puder acrescentar algumas gotinhas de limão, por exemplo, que equilibra o nosso pH e gera processo de desintoxicação, é incrível para o corpo humano. Leva a gente para outro patamar. E as pessoas, às vezes, elas colocam tantos impeditivos. É caro cuidar da minha saúde. É caro isso, aquilo. Fala, olha os benefícios da internet. Olha, você trazer esse podcast, essas informações, você dar do seu tempo e trazer aqui outras pessoas para falarem sobre tudo isso de uma forma gratuita para as pessoas. É assim, hoje em dia só não se cuida quem não se quer. E aí isso tem muito a ver com ego, com autoestima, com processos nossos. E não é sobre isso. É sobre como cada um que está aqui assistindo e todos os outros episódios, o que eu posso absorver para minha vida. Tudo bem, ainda acho que eu não estou pronto para fazer tudo isso, mas eu estou pronto para um passo. Isso aqui eu consigo absorver, isso é aquilo. Porque quando a gente tem informação e continua estagnado, isso é um bloqueio em todos os aspectos energéticos, físicos, vibracionais da nossa vida, que a gente não entende porque que nada mais flui. Não tem como fluir relacionamentos, abundância financeira, não tem como a parte nossa profissional fluir se a gente não cuida do básico. O universo entende. Você não sabe usar e nem cuidar dos teus recursos primordiais. Por que é que eu vou te dar mais? E não dá. E as pessoas falam, doutora, mas eu já empreendi tantas coisas e faliu, e foi isso, foi aquilo, e relacionamentos que foram ruins, e eu não consigo engravidar. Eu trato tantas pessoas e tantos pacientes para engravidar, e não entenderam que não é sobre só fertilidade. É sobre como é que você vai dar para outra vida se você não tem nem para a sua. Então é uma loucura. E é uma grandiosidade, uma oportunidade das pessoas terem, por exemplo, um podcast como o seu, para informações de uma forma gratuita, poderem mudar a vida delas, uma transformação 0,80 de uma forma incrível. Não, e assim, ainda mais quando eu trago esse nível de convidados, que doutora Thaísia, muita generosidade sua, estar aqui realmente, assim, compartilhando informações básicas, necessárias e que do ponto de vista médico é muito interessante para a população ver que tem essa chancela científica, né? Porque quando a gente fala do Ayurveda, muita gente acha legal, outras tantas, a maioria nem sabe o que é, nem consegue falar a palavra, tá tudo certo. A gente não precisa categorizar o conhecimento, eu acho que isso é muito bacana. O bacana é a gente democratizar, trazer de uma maneira simples, essa é uma bandeira que eu levanto muito, trazer de uma maneira simples, palatável, acessível, não importa de onde venha, claro, são fontes fidedignas, mas de maneira que a pessoa possa aplicar na sua vida. E eu vejo isso, né? Você disse,
Muito bem colocado. Só não cuida da sua vida quem não se quer. E isso está muito no inconsciente das pessoas, porque a informação ela existe, mas a pessoa fica tão arraigada naqueles hábitos e naquele senso de self, de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ficar assim, e eu vou morrer assim, quando na verdade a possibilidade de mudança está em, como você mesma disse, um pequeno passo, o que for possível para você hoje. Não precisa incorporar tudo de uma vez. Né? O sono, colocar 15 minutos antes, uma semana, e aí, gradativamente, se for 15 minutos por semana, em um mês, você tem 1 hora de sono, de recuperação de sono, mas isso não vai ser num estralo. De repente, é justamente se desconectando, abaixando, fazendo a higiene do sono, né? Porque as pessoas acham que cuidar da saúde precisa ser muito radical, precisa mudar tudo. Agora eu preciso mudar toda a minha alimentação, todos os meus hábitos. Não, se você começar isso com 15 minutos, meia hora, começar a tomar mais água. Ali eu vou me policiar, não tenho vontade nenhuma, mas vou fazer, né? ali. Tem várias estratégias. Hoje tem tantos aplicativos, tantas coisas, né? Na medicina tradicional, a Ayurveda, não é à toa que é uma medicina milenar, porque é uma medicina que traz um conhecimento, é isso, de quem é você, o que está acontecendo no seu corpo. Hoje a nossa medicina, ela trata manada. Todo mundo igual, todo mundo tem dor de cabeça, toma isso aqui, tem dor de estômago, isso aqui, tem colesterol alto, toma isso daqui. E na verdade é sobre quem é você, por que você desenvolveu dor de estômago, por que você tem dor de cabeça, por que você não consegue emagrecer. Por que os teus hormônios na menopausa, na perimenopausa, estão tão alterados e influenciando tanto a vida? Porque nós somos tão únicos. E essa é a beleza, assim. A beleza é dessa individualidade que faz com que a gente possa olhar para nós. Só que a gente não para, porque a gente nunca tem tempo. Olha para tudo, para todo mundo. Eu tenho time, prazo, tenho que entregar coisas, estou cuidando dos outros. Então é uma oportunidade, a vida está trazendo hoje da gente olhar para nós. E, doutora Thaisa, pegando justamente esse gancho do tempo, que é o que geralmente a gente escuta, se não tiver tempo para parar agora, não precisa parar, né? É incorporar hábitos saudáveis na sua rotina. Você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Se você não cuidar da saúde hoje, lá na frente essa conta vai chegar. Então tá aí o papel tão importante da prevenção, né? Da gente não significa que você não ter uma doença, não significa que você esteja saudável, né? Então, não é verdade isso? O que você pode trazer pra gente sobre o papel da prevenção nesse contexto? Eu vou trazer isso de uma forma resumida de uma paciente, que é minha paciente já há 8 anos, e acho que é o maior exemplo que eu posso trazer. Eu atendi ela novamente recentemente, eu vejo ela periodicamente. Ela tem 89 anos e ela me falou: doutora Thaisa, sabe por que eu continuo vindo aqui? E por que eu decidi começar a fazer um tratamento com esse olhar? E eu falei: não, gostaria que você me falasse. Isso não faz 2 meses, essa consulta me marcou muito, porque ela já é uma paciente de muitos anos. Ela falou: é porque essa vai ser a herança que eu vou deixar para minha filha e para os meus netos. E eu tive que cuidar da minha mãe, a mãe dela viveu até 106 anos. Eu tive que cuidar da minha mãe durante muito tempo. Eu sei como era ter que ficar acordando à noite, vira de um lado, de outro, não ter esse cara e tudo. E eu quero me cuidar, e por isso que eu venho me cuidando nesses últimos anos, porque eu não quero que minha filha nem meus netos tenham que um dia cuidar de mim. Então, se eu posso deixar alguma coisa de herança, ela falou, eu não vou ter muitos recursos financeiros para deixar para eles, mas eu vou deixar uma herança de que eu vou viver minha vida até o último momento com a minha melhor potencialidade e sem ter que deixar trabalho ou alguém tendo que cuidar de mim, porque isso é uma grande injustiça. Assim, se eu puder resumir, eu achei essa assim, uma das coisas mais grandiosas que alguém pode falar sobre isso. Sim. Quando a gente cuida da gente, não é sobre nós. Você está cuidando dos seus filhos pequenos.
ali, para você ter tempo de qualidade, para poder se jogar no chão e não estar chegando em casa exausto e não ter energia para brincar com seus filhos. Para você estar com o teu marido, com a tua mulher, ou para você poder estar num outro evento, ou para você poder chegar aos seus 80 e poucos ou 90 anos, ninguém precisar te dar comida na boca. Sim. Ninguém precisar limpar a tua fralda. Sim. Você Podendo poder sentar para fazer xixi. saber a família tendo alegria, sabendo, nossa, que legal. Hoje minha mãe, hoje meu pai foi fazer aquele curso, ou foi passear, ou foi fazer tal outra coisa. E não que, meu Deus, preciso hoje sair do meu trabalho e trocar a fralda do meu pai e da minha mãe. E a gente vai fazer com certeza isso com muito amor. Mas não é justo. Com a consciência que a gente tem hoje, a gente deixar esse tipo de herança para quem vem depois. Nossa. Então, gente, a gente podia já encerrar o podcast agora, porque essa fala realmente... Quem não tomou consciência ainda, pessoal, a doutora Thaisa trouxe aqui com maestria os porquês, né? Sim. Porque a gente abriu o podcast falando sobre isso. Muitas vezes a gente se mobiliza pela dor. E Sim. a dor de si, né? É um problema, é uma questão, é um infarto. Muita gente consegue se recuperar. Um burnout, uma crise de ansiedade. Mas quando você, em teoria, tá tudo bem, né? E, eu penso nisso mais pra frente. Vou continuar aqui vivendo a vida louca, né? E que eu tô com saúde, eu sou forte. Geralmente tá sempre tudo bem. Assim, a gente só vai perceber, mas só uma dorzinha do estômago. Eu atendi há 1 ano e pouco atrás, foi uma consulta única, infelizmente, porque 3 dias depois da consulta, esse paciente faleceu. Ele veio com um câncer muito jovem, 46 anos. Nossa. Ele veio com câncer de estômago em processo terminal. Ele falou, doutor, não é possível. Eu jogo tênis, tenho uma vida super ativa e tudo, eu faço atividade física. E realmente, corporalmente vendo, ele era muito bem. Eu falei, qual é o seu nível de estresse? Dentre muitas coisas, uma consulta foi de mais de 2 horas. Ele falou, muito grande, eu tenho 6 empresas e minha família e tudo mais e tudo. E aí eu peguei os exames dele e falei, você viu que aqui tem exames seus de check-up que ele fazia por causa das empresas, que eram dele, mas ele tinha que fazer no Einstein. E esse check-up mostrava que ele já tinha exames alterados desde 2010. Você percebeu que desde 2010 você tem exames alterados? Ele falou, nunca senti nada, então, não sei, eu fazia o check-up porque era obrigatório, mas nunca voltava no médico para falar o que era. Eu falei, pois é, porque eu tô puxando aqui todo o seu histórico de exames, tem bastante alteração já de muito tempo. Um câncer não surge do nada. As pessoas não sabem, mas um câncer leva em média 15 anos para se formar e desenvolver e manifestar no nosso corpo, até o tempo da gente ainda detectar. Então, não é que a pessoa, do nada eu tive um câncer, como ele falou, e eu ouço de muitos pacientes. Não é do nada. E esse a gente, de fato, tem muitos pacientes que a gente reverte processos desses, mas esse a gente não teve tempo hábil. E foi muito profunda a consulta e mexeu muito comigo. E eu perguntei, mas você tem algum sintoma? Não tenho nada. E a mulher dele estava na consulta e falou, não, você tem sempre, sua digestão não é boa. Não, mas eu tomo esse remedinho já há 15 anos, tá tudo bem. Tomava lá um Nexo e tava tudo bem. Seu sono, não, eu durmo super bem. Não, fala pro doutor que você toma remédio para dormir. Não, mas eu tomo remédio para dormir, eu fico bem. Não sei o que, de ansiedade, não sei o que. Não, tudo controlado. Não, fala para o doutor que você toma um remédio psiquiátrico para controlar sua ansiedade e quadro de depressão. Ele normalizou tudo. Sim. Ele normalizou. Minha pressão é boa. A mulher falou, não, mas fala o remédio. Graças à mulher tá junto, entendeu? Na consulta. Eu falei, mas esse eu já tomo mais de 15 anos, por isso minha pressão mantém bem. Eu falei, então, pois é, mas não é normal tudo isso. E a gente vai normalizando sintomas. A gente normaliza uma dor nas costas. A gente normaliza uma enxaqueca que não para de aparecer. A gente normaliza o intestino que não funciona. A gente normaliza um sono. E esses são sinais para você entender o que seu corpo já está falando sobre isso. Sim. Um sono que te interrompe, o que você demora para dormir, ou que acorda no meio da noite. A gente normaliza uma queda de cabelo, um cabelo fraco. A gente normaliza as unhas fracas caírem.
A gente normaliza não conseguir emagrecer. A gente normaliza nosso humor alterar muito. A gente normaliza nosso ciclo menstrual tá sempre alterado. Não são coisas normais. O corpo humano é extremamente inteligente. Ele está falando com a gente o tempo inteiro. Então, assim, ou a gente olha para ele, ou depois ele grita a hora que já virou uma doença. São escolhas e um nível de consciência que a gente precisa ter agora. Nossa, maravilhosa, doutora Thaisa, maravilhosa, 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 sim. A doença realmente é a última manifestação de algo que já está, e que muitas vezes começa na mente. Pode ser? Não é pode ser. É 100%. Não existe nenhum processo de adoecimento que veio só do corpo físico. O corpo físico é onde eclode tudo isso. Tanto que todas as vezes, paciente que fala para mim, doutora, eu tenho hipotireoidismo desde os 19 anos. O paciente está lá com 56 anos. Eu volto a perguntar, o que aconteceu com você com 19 anos? Não sei. Aí lembra. Nossa, doutora, meus pais se separaram, foi uma tragédia. Eu tive um rompimento de um relacionamento. A gente esquece de avaliar o emocional. O emocional é a base de todas as consultas que eu faço, porque sem o emocional, a gente não entende nada do porquê que o físico está manifestando daquele jeito. Não existe uma diabetes que não tem a ver com o emocional. A perda de doçura, tristeza, amargor da vida. Não existe um câncer que não veio por mágoas e ressentimentos. Não existe uma pressão alta que não veio por você não saber metabolizar todas as pressões e cobranças do seu dia a dia. E assim tem muitas outras coisas. Então, entender a base do físico é essencial para a gente mexer no físico. Mas sem entender a base do emocional, a gente não trata e não cura nada. A gente só fica mais prescritor de mais um medicamento, mais um suplemento. Sim. Hoje tem suplementos incríveis, mas não quer dizer que eles vão funcionar. Se você não entender, eu atendo às vezes 15 pacientes com a mesma deficiência. Cada um tem uma causa diferente. Não adianta tomar o mesmo suplemento. Tem suplementos fenomenais hoje em dia. Marcas, suplementos incríveis. Sim. Não é isso que vai resolver a tua vida. Sim. É entender da onde vem teu mental, teu emocional, causando no físico qual é essa raiz. E aí sim, a gente equilibra o efeito dominó inteiro. Eu achei maravilhoso, mas eu sei que aí em casa pode ter gente, eu já tenho a minha resposta para isso, mas aonde entra o fator genético? Fator genético, ele entra menos do que as pessoas imaginam. Ele é muito, muito importante. Eu solicito exames genéticos para vários pacientes meus, mas a genética, ela corresponde, olha que dado abismante, só de 3 a 9% de todas as nossas manifestações. Então, assim, presta atenção, a gente está falando de 3 a 9%, ou seja, menos de 10% que a gente manifesta não é genético, é epigenética. É o quanto o ambiente, o teu emocional, o teu estilo de vida, os teus hábitos, a tua mente te fizeram direcionar para aquilo. Tem famílias inteiras que eu atendo e falo, doutor, claro que eu ia ter um problema cardíaco, minha família inteira tem. Eu passei exame genético, ninguém tinha alteração genética. Mas todo mundo levou aquilo como uma crença, e as crenças são muito importantes, e a gente precisa trabalhar muito, mas todo mundo manteve o mesmo hábito. Eu falo, como que era a alimentação do seu pai? Hoje eu como igual ao meu pai, todo mundo fala que eu sou parecido com ele. Mesma alimentação, ou fumo igual, bebe igual, enfim, tudo. A gente tende a ter uma questão de achar que a gente vai honrar os nossos pais, avós, ancestrais, repetindo padrões. E a gente faz isso com muita frequência. Quando a gente entende sobre até constelações familiares, que a gente às vezes repete o mesmo jeito. Eu sou igualzinha a minha mãe, sou igualzinha a meu pai. Não, tá ruim isso já. Sim. Isso não quer dizer que teu pai e tua mãe estão ruins, não é isso. A gente precisa honrar que a gente nunca tem o direito nem de questionar, nem de reclamar do que nossos pais fizeram para nós, porque no momento de consciência que eles tiveram, eles fizeram sempre o melhor. Por mais que a gente tenha traumas, por mais que coisas aconteceram, não cabe a nós querer vir a ter esse tipo de indagação, mas cabe a nós entender que eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu não sou meu avô, não sou minha avó. Vê quantas pessoas repetem,
Meu avô também era assim. Minha avó também era assim. Minha mãe era assim. Meu pai sempre foi assim. E hoje em dia a gente sabe que menos de 10% de todos os fatores, e olha que eu estudo muito sobre genética e peço muitos exames genéticos, são genéticos, na maior parte das nossas alterações. Às vezes a gente tem cânceres que se repetem na família, doenças cardiovasculares, que são porque todo mundo manteve o mesmo padrão. O mesmo padrão mental, o mesmo padrão vibracional, o mesmo padrão de estilo de vida, e até como quase a gente querer honrar meu pai e minha mãe, eu também preciso ter a mesma doença. Sim. Quando a gente traz isso para uma consciência, você muda tudo. Você desbloqueia absolutamente tudo. E quando você quebra padrões, é uma maneira de honrar pai e mãe. Exato. Verdade? Porque quando a gente está embaixo, a gente fortalece quem está em cima. A gente nunca pode sair do nosso lugar, ocupar o lugar de pai e mãe. E muitas famílias se desequilibram por isso. Porque os filhos acham que os pais estão envelhecendo muito e começa só a dar bronca em pai e mãe, e vocês têm que fazer isso, isso, aquilo e tal. Não, você pode ajudar teu pai e tua mãe. Você pode querer levar direcionamento, querer levar consciência. Nunca você julgar ou você querer ali, vocês não sabem o que estão fazendo, eu que vou fazer isso, aquilo. Não existe isso. A gente desequilibra famílias. Mas quando a gente cura algo em nós, a gente está curando quem veio antes e os que vêm depois. Sim. Isso é gigantesco. E libertador. Sim. Né? Que lindo. Que lindo, que lindo. Que lindo esse episódio, doutora Thaisa. Que lindo. Bom, temos aqui... já! Momento... Não, eu tenho um quadro que chama Receita da Vida. Então, chegamos ao momento Receita da Vida. E aí eu gostaria que você trouxesse a sua receita da vida para viver com autenticidade. 3 ingredientes. Tá. Uau! Não estava preparada para isso, mas vamos lá. Sim, eu vou falar, então, Ana, acho que do que eu falo no meu dia a dia e do que eu empreguei na minha vida e venho todos os dias, porque é um trabalho contínuo, para poder, de fato, trazer a minha essência e o meu equilíbrio, porque isso não é fácil para nós no mundo que a gente vive. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que nós somos merecedores. Então, se eu for falar a primeira coisa, e que eu converso com tantos pacientes hoje, antes de vir para cá, conversei com uma paciente, a maior parte dos nossos processos de adoecimentos não são por fraqueza biológicas ou por genética, são porque a gente se sente pouco merecedor e a gente aceita migalhas ao longo da vida. A segunda coisa seria, de novo, também sobre nós. Se a gente quer ajudar os outros, pode ser uma pessoa da nossa família. Eu quero ajudar meu pai, minha mãe estão desestruturados, meu marido, minha mulher, meus filhos, meus netos. Primeiro você precisa colocar a máscara de oxigênio em você. E a gente não faz isso. A gente dá tudo e para todos. E pra gente, de novo, volta as migalhas. Aí volta sobre não ser merecedor. A gente só consegue ser bom para os outros quando a gente entendeu que primeiro a gente investe na gente. Primeiro a gente cuida da gente. Primeiro a gente se valoriza. Isso não é simples. Não é simples que a vida vai puxar a gente para um monte de dinâmicas, de demandas, é o outro que precisa, isso, aquilo. E aí a gente não sabe se valorizar. E a terceira coisa que eu acho que então que eu diria, pensando muito rápido aqui em tudo, é sobre a sabedoria e grandiosidade de falar não. Como isso é curador. Quantos pacientes eu não atendo que estão totalmente desequilibrados porque não sabem falar não para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua mulher, para o teu filho, para a tua irmã, para o teu irmão. E estão totalmente se desestruturando. Porque englobam tudo. O outro precisa sempre de mim. E a gente não percebe que isso é ego. O outro, a gente se sentir tão necessário. A gente não é necessário para a vida de ninguém. A gente é necessário para a nossa vida. Nem para o nosso filho, que pode ser um bebê. Ou já pode ser um adulto. Nem para o nosso pai e para a nossa mãe, que agora podem estar mais frágeis. Para o nosso marido e para a nossa mulher. Nós não somos necessários. Todos nós viemos sozinhos nesse mundo. E a gente se coloca num ego, numa postura, eu preciso fazer tudo, englobar tudo, dar conta de tudo, e ajudar, e fazer.
controlar. E não é sobre isso. Então, eu diria essas 3 coisas. Nossa, doutora Thaís, eu amei. E esse exemplo da máscara de oxigênio, eu vivo falando aqui. Porque é isso, a gente, principalmente nós mulheres, a gente se colocar em primeiro lugar. Se colocar literalmente em primeiro lugar. E se eu tenho um complemento, né, uma dica aí prática para a pessoa, é acordar e já se colocar na agenda. Já fazer os seus rituais, porque depois a vida atropela, como você disse, o dia passa e te consome, e aí você vai desempenhar tantos outros papéis. Então, ao invés de acordar e pegar o celular e olhar o WhatsApp e se abrir para o mundo, não. É o seu momento de autocuidado. Vai fazer a sua meditação, a sua respiração consciente, o seu banho morno, o seu exercício, não sei, mas vai se cuidar. Né? Vai se olhar no espelho e falar que você tá linda, gostosa, maravilhosa, merecedora. Adorei merecedora. É sobre isso. Que maravilhoso. Ai, doutora Thaís, eu amei, muito obrigada. Foi lindo, assim, me vejo muito na sua fala, sabe, de verdade. Eu nem sabia que a gente tinha tantos pontos em comum, fiquei feliz mesmo, e agora tô louca pra ir no seu consultório. Vai ser um prazer, que lindo, que convite lindo, estou me sentindo aqui num ambiente, um domo, uma egrégora mesmo. Obrigada. Como tem lá na sua clínica, que deve ser maravilhosa. Sim, você e todos estão muito convidados, nem que se for por aí tomar um café, algum chá, que a gente faz o chá da nossa horta lá. Ai, que delícia! Deixa então aqui o seu arroba, aonde as pessoas podem te encontrar, ou novos projetos, enfim, o seu recado. Então, todos são muito bem-vindos. É uma emoção estar aqui e conectar com pessoas que de fato estão buscando tudo isso, né? Pessoas que já entenderam sobre a vida, estão buscando além do que a gente vê só na matéria, porque a vida é sobre isso. O meu Instagram, eu vou deixar, que é o @dradoutora.thaisa, que é com THAISA, e o arroba do Instituto, que é um lugar muito bem-vindo para todos os dias, quem quiser vir, passar, receber em Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, que é instituto.human, e vai ser incrível ter todos vocês. Obrigada por esse convite. Eu que agradeço, doutora Thaisa, de novo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos pacientes que você remanejou e pôde vir para cá. Sim. Muita gratidão. Obrigada a você que esteve conosco nesse episódio belíssimo. Obrigada, toda a minha gratidão. Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilha com quem você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo tão rico, valioso e generoso que a doutora Thaisa compartilhou. E lá no Spotify tem 3 pontinhos, você pode clicar e avaliar com 5 estrelas o programa. Eu te espero na próxima quinta ao meio-dia. Namastê.